Fala igreja, sejam todos bem-vindos de volta ao Na Fé Podcast. Eu sou William Capuani, falo do Rio Grande do Sul e hoje estou aqui com uma convidada muito especial. Ela que além de ser mãe, esposa, também é psicóloga e cristã. Então quero que vocês conheçam a Zeloá. Seja muito bem-vinda ao Na Fé Podcast. Obrigada. Olá pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, além da gente estar conhecendo um pouquinho do testemunho de vida da Zeloá, essa caminhada com Cristo, ela também, como psicóloga, hoje vai estar falando um pouquinho do tema vida emocional. Então, você que está assistindo, já compartilha esse vídeo, já manda no grupo da sua família, que com certeza será um bate-papo de muito valor, vai agregar muito na sua vida. Mas antes da gente entrar de fato no bate-papo, eu quero aqui agradecer os nossos apoiadores, empresas que nos incentivam a estar trazendo esse projeto bacana aqui de podcast, e as mesmas estarão passando na telinha aqui atrás. E como de costume, para não ficar tão cansativo, eu vou destacar duas. A primeira é Hábito Saudável, um restaurante de comida saudável. Então hoje, além de você poder almoçar no lugar, no espaço físico, eles também abriram à noite. Agora você tem a opção de jantar também uma comida saudável e saborosa. O lema deles já fala tudo: entre o saudável e o saboroso, fique com os dois. Também você pode, no conforto do seu lar, pedir viandas saudáveis. Então aponte a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela e conheça o cardápio da Hábito Saudável. Outro apoiador nosso é o Meu Carro Multimarcas, uma loja de carros seminovos, carros de procedência, qualidade e um ótimo pós-venda. Então, para você que está pensando em trocar o seu carro, não deixe de conferir o estoque Meu Carro Multimarcas. Aponte também a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui e conheça o estoque atualizado. Quando chega carro novo, eles dão aquele banho de loja, aquela revisada, e também já postam no Instagram deles. Então, conheça o estoque e não deixe de passar lá antes de fechar o seu negócio. Então, sem mais delongas, agora vamos para o bate-papo. Zé, tu já nasceu num lar cristão ou tu conheceu Cristo depois? Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Tá, vamos lá. Eu nasci num lar cristão, né? Meus pais já eram convertidos. Minha mãe já nasceu num lar cristão também. E eu cresci e me criei na Assembleia de Deus. Me batizei acho que com uns 14 anos. Então eu sou da época que ia pra tenda, né? Que ia pra congresso, que era muito seguido, né? Os congressos e sempre na igreja, final de semana inteiro na igreja, escola bíblica dominical, né? Todos os domingos de manhã ia pra escola bíblica e daí de noite, no domingo à noite, ia pro culto. Então foi assim que eu me criei. Eu sempre cantei no coral, sempre participei de teatro, participei até da orquestra, né? Uma curiosidade sobre mim, que eu toco trompete. Olha só, que legal! Tocava na orquestra, então, da Assembleia de Deus. E eu fiquei até os 15 anos, mais ou menos, na Assembleia. E ali pelos 15, 16 anos eu saí, então, da igreja, tive um momento fora. Mas ali pelos 20 anos eu voltei. E quando eu voltei pra Quadrangular, que é a igreja que eu tô até hoje. Bacana, que legal. Então tu já teve toda uma base, assim, toda uma criação já dentro da igreja. Mas eu sempre gosto de tocar Zé, nesse ponto, que uma coisa é a gente ir para a igreja e outra coisa é a gente ser igreja, né? Em Jó, capítulo 42, versículo 5, fala que antes ele conhecia Deus somente de ouvir falar. Porém, com tudo que aconteceu na vida dele, né, com todas as lutas, o deserto que Jó passou, ele começou a conhecer a Deus com os próprios olhos, decidiu caminhar com ele. Então, nessa tua fase ali, dá para dizer que foi mais ou menos assim, que tu ia na igreja de repente motivado pela tua família, mas teve um momento que tu decidiu caminhar verdadeiramente com Cristo. Sabe que
eu sempre tive amor, sempre tive fé, sempre tive minhas experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo. Eu acho que a minha saída se deu ali por uma fase de adolescência, de querer achar, né, que podia tomar suas decisões, ou, né, me deslumbrei com amizades e com o que o mundo poderia oferecer, e talvez não parei para pensar, né, com certeza não parei para pensar, e acabei me deixando levar. Mas eu acredito que eu tinha conhecimento, que eu tinha fé, que eu tinha amor, mas sim, acho que, né, que faltou ali também uma experiência real, né, mas eu seguia por amor, sim, já desde mais nova, né, mas até a minha volta para a igreja se deu porque o meu pai faleceu, né, então bateu aquele pavor, aquele medo, aquela angústia, aquele vazio, né, precisava do Consolador de fato. Sim. E o Consolador me alcançou, né? E olha que curioso, mesmo estando fora, né, mesmo não estando na casa de Deus, por várias vezes Deus usou pessoas para vir falar comigo. Então eu estava trabalhando num shopping e alguém foi lá e quis comprar uma coisa de mim, eu fui mostrar e a pessoa, não me leva a mal, mas é que eu tava lá tomando um café e Deus mandou eu vir aqui falar contigo, eu não quero olhar nada, não. Isso, e falou tudo que eu tava vivendo e ele falou, volta, né? E meu pai faleceu, eu voltei pra Lajeado, tava morando até em outro lugar, já tinha, né, meus 20 anos. E eu comecei a me aproximar de pessoas que eram da igreja, né? Então eu acabei voltando pra Quadrangular, porque acabei ficando amiga de pessoas que eram da Quadrangular. E Deus não esquece da gente, né? Porque eu mesmo lá fora, ele foi lá me buscar. É aquela história das 99, né? Então isso já é uma mensagem para você que está assistindo e de repente também acabou se desviando um pouquinho do caminho no qual Cristo te chamou para viver, né? Onde que ele tem muitas vidas para que você possa alcançar através do seu talento, das suas habilidades, né? Através da graça de Deus, te usar como ferramenta, então, para alcançar essas vidas, mas de repente você se desviou por um motivo ou outro. Deus, ele não esqueceu de você e ele tem um propósito muito grande na tua vida. Então, pode ter certeza que ele está fazendo de tudo para que você volte. Às vezes só basta a gente prestar um pouquinho mais de atenção, né, nos chamados. Sim. Não adianta. Se tu é um escolhido, Deus vai atrás de ti. Se tu tá assistindo, né, esse podcast, já é um sinal de Deus. Amém. É verdade, a gente costuma falar que quando a gente aceita Cristo, né, quando de fato a gente se converte ao Evangelho de Cristo, a gente fica estragado pro mundo, né? A gente pode até sair, porém a gente pode ter momentos de alegria, mas não é uma felicidade plena, né? De tá fora da casa de Deus. As pessoas às vezes perguntam, mas tu não pode fazer isso porque tu é cristã, tu não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tu não pode mais, sei lá, beber, ir pra festa. Não é a questão do que eu não posso fazer, é a questão de que o que eu não quero nem mais fazer, porque estar em Cristo é muito melhor, aquilo que Ele me oferece. E também a gente não tá em Cristo, né, porque o que Ele pode me oferecer, o que Ele pode me dar é melhor do que outra coisa. É porque esse amor, essa presença, estar com Ele é inexplicável, né? Então não tem algo material que possa se comparar com isso que Ele nos causa dentro da gente, né? Verdade. E isso que tu falou é uma questão que, se a pessoa ela já entra na igreja, já começa a fazer parte, ser igreja, com essa convicção de que a gente não segue a Cristo por aquilo que Ele pode nos dar, mas sim por aquilo que Ele já nos deu, que foi a salvação de cruz, né? Eu acho que ela já tem, assim, olha, dá para dizer 80, 90% da vida já encaminhada, né? Porque muitas pessoas acabam entrando na igreja, e não que isso é errado, porque de fato, às vezes, Deus ele precisa chamar a sua atenção dessa maneira, mas entra na igreja porque na sua vida está faltando muitas coisas, né? E
e olha para a igreja e acha que vai ganhar tudo, vai realizar todos os seus sonhos, mas na verdade, às vezes os sonhos de Deus, a vida que Ele tem para nós é um pouco diferente daquilo que a gente imagina, mas com certeza, todas as vezes, os planos de Deus são melhores do que os nossos, né? Sim, maiores, melhores. A gente nem consegue imaginar tudo aquilo que Ele tem preparado pra gente, né? Amém. Zé, então tu voltou para a igreja, voltou a congregar na Quadrangular, né? Que hoje tu ainda faz parte. E dentro da igreja tu acabou se achando em alguns ministérios. Assim, Sim. Deus foi te posicionando lá, foi te chamando. E hoje tu tá à frente também, junto com a André e com o Alex, com o teu marido Gui, né? Do grupo de casais. Isso. Então conta um pouquinho para nós sobre esse grupo, se era um sonho teu ou se Deus ele foi abrindo as portas, como é que foi isso? Sim, curioso, né? Como Deus trabalha na nossa vida de formas inusitadas e vem num ponto da minha vida onde já foi algo de muito sofrimento, né? Me lembro assim, de eu lá pelos meus 27, 28 anos, que eu ainda não tinha conhecido meu esposo, e eu me lembro especificamente de uma tarde que eu chorei, Deus, será que eu nunca vou casar? Será que eu não tenho mais jeito? Deus, eu já tenho 28 anos, não vai acontecer nada na minha vida, não tenho mais esperança. E foi foi o ano que eu conheci meu esposo, e ele era exatamente como eu coloquei em oração. E hoje estamos juntos servindo a Deus, né? E eu nunca imaginei, porque eu nunca estar à frente do grupo de casais, porque eu nunca me achei capaz para isso, né? Eu não tinha um testemunho bom para isso, né? Eu não tinha habilidades, eu não tinha autoridade, eu não tinha, né, capacidade para isso. Mas que bom que eu não tinha nada disso, porque não é sobre minhas habilidades, assim, sobre a provisão de Deus, né? É Ele quem faz as coisas através de nós. Então, Deus proveu, Deus me trouxe um bom casamento e hoje estamos juntos, né? Trabalhando aí com casais e com, né? Às vezes a gente fala, ai, não gosto de falar porque vai parecer que tá se aparecendo, ou sei lá. Não, Deus, vou falar porque a gente tem que testemunhar, né? Que Deus me abençoou com um bom casamento. Né? Deus teve amor e misericórdia e hoje a gente pode transbordar e abençoar outras pessoas também através aí de tudo que Deus já fez nas nossas vidas. Amém. E é sempre sobre ajudar pessoas, né? Deus ele vai te levantar, às vezes ele vai te usar, grande parte das vezes na tua maior luta, no teu maior deserto, ele vai te erguer, te capacitar para que você possa erguer outras pessoas no futuro. Então é sempre o teu ministério ou o teu propósito de vida sempre está ligado a transbordar na vida do próximo, né? Pessoas curadas curam outras pessoas, né? Então, se tu tem aí uma bagagem, né, em alguma determinada situação, acredite, Deus tem algum propósito com isso na tua vida, porque tu tá à frente de outras pessoas, né? Então a tua experiência vai te levar a ajudar outras pessoas. Amém. Zé, outro ponto que eu acho bacana comentar, também tu pode ficar bem à vontade, sobre um grande milagre que vocês tiveram na vida de vocês, Sim. né? Que foi então o filho que veio, sim, né? Sim, nossa, dá vontade até já de chorar. O meu esposo, ele já foi casado anteriormente, né? Então ele já sabia que ele não podia ter filhos. Então, quando a gente casou, ele até fez um exame novamente e ele deu uma probabilidade baixíssima, tão baixa que foi sugerido, então, pra gente fazer um tratamento. A gente não fez, a gente colocou em oração. Deus, tu me deu uma família e tu vai me dar a família por completo, né? E essa família a gente quer filhos. E a gente nem se preocupou em fazer tratamento, algo assim, a gente realmente botou na mão de Deus. E com 1 ano de casado, 1 ano e meio, eu já engravidei. Então esse foi um primeiro milagre, né? Então eu engravidei e logo nos primeiros meses se faz um exame que é a transnucal, que é a medida ali da nuquinha. E esse exame, para quem é mãe, sabe que é extremamente importante, porque esse exame consegue detectar ali várias coisas, principalmente síndromes,
deformidade, malformação, né? Várias coisas. E deu alterada no meu filho. Deu alterado muito grande essa medida da nuquinha. E deu muito alterada. E a gente foi fazer em outro médico e também deu alterado. E daí fomos então levar o exame pro médico. E ele falou, ó, deu alterado, né? Bem assim, Bem seco. bem seco. Então, deu alterado, as possibilidades é síndrome de Down, ou síndrome incompatível com a vida, ou um tumor, ou isso, ou aquilo. E então vocês fazem assim, ó, vamos marcar uma consulta pra semana que vem, enquanto isso vocês pensam, porque se vocês quiserem podem interromper a gravidez. Nos sugeriu fazer um exame lá, só que esse próprio exame pra saber, ele corre risco da mãe ou do bebê, porque fura a barriga, enfim. É muito invasivo. Muito invasivo, isso. E a gente nem a gente saiu de lá assim, sem entender nada. Como assim interromper a gestação? Quando a gente tava no carro indo pra casa que a gente entendeu essa sugestão, né? O que significava. E eu me lembro assim que eu chorei no carro, meu esposo ficou em silêncio, assim, a gente não conseguia nem falar um com o outro de tão desesperado que a gente tava. E eu me lembro que naquela noite eu chorei. Naquela noite eu chorei tudo que eu podia. E eu me lembrei de Davi, né? Enfim, aconteceu várias coisas e Davi orou então ali pela morte do filho, mas Deus já tinha falado que ia acontecer, né? Mas Davi orou até o último instante. De fato, Deus levou o filho de Davi e Davi rasgou as vestes, aceitou e Deus e deu, né? E eu falei, Deus, fazer a mesma coisa, eu vou orar até o fim. Até o fim. Eu quero um filho perfeito, eu quero um filho sadio, eu quero o meu filho. Deus, tu me deu. E eu quero ele perfeito, eu quero a obra por completo, eu quero o meu milagre por completo. E queria a paz, queria a confirmação. O meu esposo não descansou, né? Ele teve esse processo de fé um pouquinho mais longo, né? E de fato só descansou quando nosso filho nasceu e eu não. Por isso que eu falei, eu só chorei aquela noite. Quando eu acordei, eu senti paz. E quando meu filho nasceu perfeito, maravilhoso, para honra e glória do nome do Senhor. E os dois milagres que eu sempre falo é o primeiro, meu filho nasceu perfeito. E o segundo é, Deus me deu paz. Porque era muito angustiante em todas as ecos e eles já viam, né, aquela diferença ali, então eles já... Ai, a cabeça tá grande, né? Porque ele é meio grandão, né? Ele tá acima. Sempre tinha alguma coisa, que não dá pra ver. É porque não tá mexendo. É porque tá mexendo muito. Sempre tinha algum comentário, assim, que assustava. Então, assim, Deus... a gente não podia ter filho, Deus deu. O filho era pra ter nascido com uma síndrome, Deus curou. Deus sustentou a minha fé, porque quem é mãe sabe, né? Que a gente passa tudo pro bebê. Né? Então eu não queria passar isso pro meu filho e Deus me deu fé, me sustentou, me deu ânimo, né? E eu digo com a autoridade que eu não desanimei até o fim da gestação. Eu tinha certeza que Deus era comigo, que Ele ia trazer o milagre. Amém. É uma história bem bacana de fé, né? De milagre. Até tu tem um vídeo falando disso, né, no YouTube. Eu posso deixar aqui o canal que a Z tem. Para você que é mãe, de repente está passando por algo parecido, né? Pode estar conhecendo lá a história completa, então, desse milagre de gestação, de cura, né? Que Deus fez, operou na vida dela e do esposo dela. Então, eu vou deixar aqui, você vai lá e também pode conversar com a Z, pode chamar ela, né? Sim, com certeza. Quem passou por isso tem uma bagagem aí que pode auxiliar e transbordar na vida de quem está passando por esse deserto. E Deus é tão maravilhoso que Ele dá em abundância, porque um ano depois eu engravidei de novo e tenho agora uma filha, tenho um casal. Olha só, então para quem não poderia engravidar, né? Para quem até os 28 anos estava chorando porque não tinha nem sequer um namoro sério, né? Casou, teve o primeiro filho que foi vários milagres ali e depois uma filha. Então hoje tem um casal, uma família abençoada por Deus, né? O marido que também se converteu ao evangelho e pega junto, né, no ministério. Sim.
Então, é um grande testemunho, né? Uma grande mudança de vida que talvez a pessoa que também está assistindo tá nessa aflição. Deus, parece que as coisas não acontecem, não, tudo dá errado, mas é sempre no tempo de Deus, né? Sempre no tempo de Deus. Eu sempre comento assim, o meu esposo, ele é 8 anos mais velho que eu, então ele já tinha uns 36 anos, 35. E a gente dificilmente briga. Hoje a gente discute mais ali por causa dos filhos, né? E agiliza e vamos. Mas era raro a gente brigar, né? A gente nem briga, assim, a gente discute ali o que precisa ser falado. Mas isso só se deu pela nossa maturidade. Eu já tinha 28 anos, ele já tinha seus 35. Então a gente já tinha aí uma construção de vida onde quando a gente se uniu, os dois já estavam maduros o suficiente para se respeitar, para ter uma boa comunicação, né? E outra, ele não era convertido, ele se converteu ali quando me conheceu, acabou conhecendo através de mim a palavra de Deus. Então, eu nunca achei que eu teria capacidade de levar alguém para a igreja, sabe? Então, daqui a pouco você está aí assistindo também, teu esposo, tua esposa, alguém da tua família não conhece, não está nos caminhos do Senhor, tenha fé, persevere, porque os planos de Deus são maiores que os seus. Então, quando a gente não vê saída, Deus já tem a provisão lá na frente. E quem conhece meu esposo, já várias pessoas falaram, acho que até o Gui já conhecia o Gui, né? Nossa, uma pessoa que tu nunca imaginava dentro de uma igreja, né? Ele tá lá servindo para honrar o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu sempre falo que quando você acha que é impossível trazer alguém para a igreja, devido à vida, ao estilo de vida que ela leva, sempre lembra de Paulo, né? Quem era Paulo? Era o mais improvável, né, a ser um cristão, a seguir a Cristo, né? Então, Paulo até perseguia, né? Ao contrário daquilo que Jesus prega. E no fim, ele acabou aceitando, conhecendo a Cristo e sendo um grande homem nas mãos de Deus, né? Então, para Deus nada é impossível, bem pelo contrário, né? A conversão de uma pessoa basta somente que nós, que já conhecemos a palavra, começamos a plantar sementes, porque o Espírito Santo ele vai germinando aos poucos, né? Bacana, então, Zé. Agora falando um pouquinho também da tua vida profissional, né? A gente já passou pela tua vida na igreja, né? Conheceu a Cristo desde cedo, teve um encontro com Deus e vários milagres, testemunhos para contar, né? Na vida também emocional, né? E a tua vida profissional, onde que entrou esse interesse pela psicologia? Desde criança tu viu que tu gostava de ajudar pessoas ou muitas pessoas te procuravam te pedindo ajuda? Como é que foi esse interesse? De fato, a minha vida sempre teve essa questão do ajudar o próximo, da escuta, do acolhimento. Meu pai trabalhava, ele era consultor com dependentes químicos, né? Então ele cuidava de pessoas com dependência química. A minha mãe é técnica de enfermagem, então tem essa coisa do cuidado. Então acho que eu venho assim de família, essa coisa do cuidado com o próximo. Eu, na verdade, sempre quis fazer assistência social. Só que não tinha aqui, né, em Lajeado. Então eu tentei pesquisar um curso que pudesse ser parecido e eu achei que psicologia era parecido. Então fui lá, me inscrevi, né, e iniciei e descobri que não tinha nada a ver, né, com assistência social, mas amei. Até eu sou formada também em técnica de radiologia. Então, trabalhei já com isso e depois do técnico de radiologia fui para psicologia achando que era assistência social, né? E lá fui me encontrando, lá fui entendendo, lá fui conhecendo, né, de fato o que é a psicologia, tudo que ela abrange, toda essa área mental, emocional e toda a potencialidade dessa profissão linda que eu amo e tenho muito prazer em exercer. Então, quer dizer que tu não começou já logo assim de cara na psicologia, mas tu passou também um tempo pelo comércio, trabalhou no hospital um tempo. Sim. E aí foi buscar então, por gostar de assistência social, tu foi buscar a psicologia. Sim.
E olha que curioso, né? Eu nunca nem pensava em fazer uma graduação, né? Porque é muito caro, não é pra mim, é muito difícil, eu não vou conseguir. Sabe aquela coisa, né, de incapacidade, não posso, não consigo. Mas as coisas vão fluindo, né? Acredito até que seja um propósito mesmo, né, na minha vida, porque foi acontecendo. Eu não teria condições de pagar, mas eu consegui o FIES parcial, eu consegui trabalhar, né, na Univates, então eu também ganhava desconto da Univates, então as coisas foram acontecendo para que eu conseguisse me formar. Trabalhei muito tempo com a minha irmã numa loja, então ela dava um jeito, porque a psicologia tem aula de manhã, tem aula de tarde, então ela me ajudava, né? Se tinha aula de manhã, eu trabalhava de tarde. Eu trabalhava de madrugada na UPA, como técnica de radiologia. Eu ia de manhã pra aula, trabalhava a noite toda, saía às 8 da manhã da UPA, ia pra aula de manhã e de tarde eu ia trabalhar na loja. Então só daí depois eu passava 36 horas acordada, né? Então teve ali 2 anos bem puxado, mas tô aí. Pra glória de Deus. Sim. Por mais que às vezes Deus ele abre a porta, mas isso não quer dizer que vai ser fácil, né? Ele abre as portas, primeiro eu sempre acredito que a gente tem que dar aquele passo de fé, né? Que Deus ele planta no nosso coração um sonho que às vezes a gente nem tinha aquele sonho ou aquela visão, e às vezes, que nem tu disse, começa a vir essas crenças que nos limitam, né? Devido ao que a gente aprendeu e conviveu na nossa infância e acha que não é capaz, ou até mesmo ataques espirituais, porque o inimigo da nossa alma ele já sabe do futuro, né? Ele já sabe que Deus ele tem um propósito na nossa vida e que ele vai nos usar grandemente para salvar outras pessoas. Então vai ter ataques também espirituais para que a gente fique estagnado, né? E não acredite nesse sonho de Deus. Mas mesmo Deus ele abrindo as portas, isso não quer dizer que vai ser fácil, né? A gente tem que fazer a nossa parte. E tudo vai da forma na qual a gente interpreta, né? Tá, aconteceu um problema, o que eu tô interpretando? Esse é pra desistir? Ou o que eu tô interpretando? Opa, então eu vou ter que pensar por outro caminho, né? Então, qual é a minha ação, qual é a minha atitude frente aos problemas, né? Isso diz de nós, de como a gente age frente a esses problemas. Todo semestre eu me matriculava sem saber como eu ia pagar, sem saber como ia ser as disciplinas, como é que eu ia fazer para trabalhar, conciliar com as disciplinas, porque psicologia é durante o dia, né, manhã e tarde, não tem de noite. E fiador entrava pro Serasa, daí, meu Deus, como é que agora eu preciso de um fiador novo, né? E não é bem assim, né? Não é qualquer um que a gente vai pegar, mas Deus sempre proveu. Amém. Então, acho que cada fase da nossa vida, Deus ele quer trabalhar, né? Nem na tua juventude, depois foi mais ou menos junto o teu casamento com a questão da profissão, ou tu se formou antes já? Eu me formei, eu já estava casada. O meu último, eu fiquei 1 ano ali estudando e casada. Meu último ano de graduação eu já estava casada. Mas olha só, até isso, assim, né? Como Deus é bom. Eu acho que mesmo quando eu e meu esposo já tava noiva, ele já me ajudava pagando a graduação, assim, né? Porque como eu não ganhava muito na Univates, né? Eu tinha um desconto, mas não ganhava muito. Ele me ajudava, até nisso, sabe? Sim. Deus sempre foi muito bom. Mas eu conciliava ali estudos, casamento e vamos lá, né? Bacana, Zê. Aproveitando então esse gancho, já vamos entrar então para o tema principal do dia, que é saúde emocional, né? Um tema muito importante, já também aproveitando o Setembro Amarelo, né? Que hoje, enquanto você assiste esse vídeo, se você está assistindo no dia que foi postado no YouTube, aqui no nosso canal, ainda estamos em setembro de 2024,
um tema muito importante. Então, compartilha com a gente um pouquinho sobre saúde emocional. O que você tem vivido a respeito disso na tua, não somente na tua área profissional, mas também no dia a dia sobre esse tema. Tá, vamos lá. É um tema que eu amo, né? Só que não é um tema confortável, né? É um tema que eu amo trabalhar, mas não é um tema confortável de lidar. Porque, primeiro que a gente muitas vezes não sabe nomear nossas emoções, né? Não sabe dizer o que eu tô sentindo. Tem a questão do constrangimento, né? Não é fácil dizer que não tô bem. Até tem índices que mostram que tem mais mulheres com depressão. Será? Ou é porque os homens têm mais dificuldade também de dizer que não estão bem, Sim. né? Então, a questão de saúde emocional, ela é um tema, assim, até popularmente bem falado, tá? Entrou no senso comum, mas de fato, no íntimo, ainda falta aprofundar um pouquinho mais, a gente entender o que isso significa. E a gente tem conhecimento de transtornos, de patologias, de doenças psiquiátricas, mas eu gostaria de falar, assim, das questões do problema, do nosso enfrentamento do dia a dia, de como eu me porto frente às pequenas frustrações do dia a dia. Então, como é que tu tá se sentindo, né? Porque a diferença de eu entender que é algo normal, né? É normal eu sentir ansiedade, é normal eu ficar triste, é normal eu ficar muito alegre, é normal, é esperado do sentimento, é esperado do ser humano, né, experimentar essas emoções. Agora, se torna patológico se há uma intensidade muito grande, se eu experimento essas emoções por um longo período, se é frequente que eu tenho alguns picos, né, de ansiedade intensa, muitos picos de tristeza intensa, né, durante um longo período. Opa, então será que não está se enquadrando aí numa depressão, né? E às vezes até é um pouco banalizado a depressão, ansiedade, sou bipolar, né? Então a gente tem até cuidado em usar esses termos, porque a gente pode estar minimizando a dor de pessoas que realmente têm esse diagnóstico, né? Então, é normal ter tristeza, ansiedade, mas se você está experimentando isso de uma forma muito intensa e por um longo período, opa, é um sinal aí que daqui a um pouco precisa de uma ajuda, precisa ver o que está acontecendo. A gente costuma, às vezes, escutar muito isso de pessoas, né, que virou, parece que, não sei se eu posso falar dessa forma, mas parece que virou uma modinha, assim, falar, eu faço isso porque eu sou ansiosa, sou bipolar, que tem que me aguentar desse jeito, sendo que a pessoa nem foi de fato diagnosticada com aquilo, nunca foi procurar uma ajuda profissional, mas na cabeça dela ela acha que tem aquilo e que ela é assim e não adianta resolver. Se usa de um diagnóstico ou se usa ali de uma patologia para poder se encaixar nessas características, né? Eu sempre brinco, o que vem primeiro, ovo ou galinha? Será que eu sou assim porque eu tenho um determinado diagnóstico, ou eu conheci um diagnóstico e daí eu quero lá me encaixar nesse papel? É por isso que eu sou assim. Não, peraí, calma, não é bem assim, por causa que um diagnóstico não define quem tu é, né? Assim como se tu tem uma diabetes, não é oi prazer, eu sou a diabetes, né? Ninguém fala assim. Então por que eu falo assim? É porque eu tenho ansiedade, eu tenho, né, depressão, eu tenho transtorno e tal. Então tem que ter um cuidado, né? Porque daí de fato acaba prejudicando, minimizando quem tem, né, esse diagnóstico. Então o primeiro passo para a pessoa que ela está passando por uma situação com essas características, né, é buscar ajuda profissional, porque eu como homem também, o homem ele tende a buscar ajuda não só profissional, mas até ajuda familiar, um conselho é muito mais difícil, né? Ainda mais a nossa região aqui, o sul, né? A gente ainda
acaba associando pedir ajuda a uma fraqueza, Sim. ou buscando uma ajuda profissional como bobagem, né? Então, o primeiro passo seria de fato a pessoa procurar uma ajuda profissional, né? Se ela desconfia que ela está passando por algo parecido com alguma dessas situações. Sim. Porque até dentro da psicologia, né, especificamente falando de atendimento psicológico, é algo que é privativo, assim, é particular, né? Nunca vou sair falando, porque é uma paciente isso, uma paciente aquilo. Não, pode ser só, né, eu e tu, ninguém vai saber o que foi falado ali. Então é o teu momento de poder falar aquilo que como é que tu se sente, né? E a minha função, né, como profissional, poder desenvolver aquilo contigo, quem sabe achar um caminho para poder lidar melhor com essa situação. Porque a gente às vezes acha que as emoções, os sentimentos é algo, sabe, subliminar, é algo que tá na cabeça, aqui em cima. Não, isso mexe com o corpo, né? A gente tem produção aí de serotonina, de dopamina, de substâncias aí no nosso corpo que provocam a felicidade, que provocam o prazer. E tem pessoas que não têm essa produção, né? Ou tem abaixo essa produção. Então, às vezes precisa entrar com medicamento para ajudar a produzir. Ou, por exemplo, a gente sabe, existem estudos aí que mostram que caminhada, o exercício físico, a caminhada aí de 30 minutos por dia, ela desencadeia dentro do nosso corpo a mesma substância, a mesma quantidade de substância que um ansiolítico, do que um remédio para ansiedade. Então, por vezes eu preciso ir atrás da medicação, mas por vezes eu posso ir por outro caminho que o nosso corpo mesmo vai desenvolver substância que o nosso corpo ali está precisando. Então, exercício físico, alimentação, um sono adequado, tudo isso também contribui para uma saúde emocional de qualidade. Então, nos meus primeiros atendimentos ali, né, dentro da minha profissão, eu sempre vou perguntar: como é que tá teu sono? Como é que tá tua alimentação? Como é que tá tuas atividades físicas? Como é que tá teu convívio social? É o primeiro ponto que eu vou avaliar, porque é por aí que a gente tem que iniciar. Não adianta dizer que não tá bem, que não tá disposto, que tá desanimado, se só come besteira, não dorme bem, né? Então também tem que olhar para essa área. Eu gosto sempre também, como eu trabalho na parte da saúde, sempre levantar esse tripé, né? E o número 3, na verdade, ele vem muito forte com a palavra de Deus, né? Sendo que Deus, ele é um ser triúnico, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A saúde do nosso corpo tem 3 pilares muito importantes que tu comentou. Como é que tá o teu sono, né? Que o sono é um dos principais, né? A tua alimentação, né? E a atividade física. Então, a pessoa, ela tendo alguma deficiência em alguma dessas 3 áreas, ela pode de fato atingir na saúde emocional dela? Sim, com certeza. Porque vamos supor, eu tô dormindo menos, então eu dormi pouco, eu não consegui reduzir o suficiente o cortisol. O cortisol é importante no corpo? Mas em excesso ele causa o estresse, a irritabilidade. E é durante o sono que eu baixo esse cortisol. Só que se eu durmo pouco, eu não equilibrei ainda. Então eu tô estressada, eu tô irritada, então meu esposo vai falar uma coisa, eu já vou, né, devolver com agressividade. Então eu já vou ficar mais brava, né? Então, sim, com certeza, alimentação, tem vários estudos aí que mostram que alimentos saudáveis, né, contribuem para a produção dessas substâncias, né, positivas para o nosso organismo. E até a restauração, né, do desgaste do dia, né? Então, sono e alimentação e atividade. Importante atividade física, porque ela libera toda essa questão de substâncias que o nosso corpo precisa. A alimentação, ela potencializa, né? Ela é o combustível, e o sono também ele vem para restaurar todo aquele dia,
né? E como tu comentou, às vezes se eu não estou dormindo bem, pela manhã eu já levanto estressado, irritado, começa a ter briga dentro de casa. Então, às vezes, quem está olhando, principalmente do nosso meio cristão, o cônjuge vai falar, acho que o inimigo está te usando. Mas às vezes é só a questão de regular, né, a atividade física, o sono, a alimentação. Claro que o inimigo, a gente falando aqui da vida cristã, que não tem como separar a vida cristã, a vida pessoal, a vida profissional. A gente é filho de Deus e a gente leva a mensagem por onde a gente estiver. Então o inimigo, ele de repente ele não vai possuir a pessoa, mas ele vai trabalhar para que aquela pessoa fique horas nas redes sociais, dormir de madrugada, porque ele sabe que de manhã ela vai acordar mal-humorada e poder ali criar uma confusão, um atrito dentro daquela casa. Então, a importância do básico ser bem feito. O básico ser bem feito. E aí tu já entra e tu tocou num tabu, né, dentro do meio cristão, que é essa questão emocional, né, do cristão, que ele não pode ter depressão, porque como é que, né, um cristão vai ter depressão, isso não pode, não é de Deus. E daí eu já trago um exemplo bíblico, né, que é de Elias. Sempre confundo Elias e Eliseu. Mas que é de Elias, que quando foi ameaçado por Joquebede, o que ele fez? Se isolou, correu para o deserto e se escondeu numa caverna. E lá ele ora para Deus e ele pede a morte. Elias orou pedindo a morte. Gente, que sentimento é esse tão profundo que o desejo dele era morrer? E olha que curioso, a pessoa quando está em processo de depressão, ela se isola. O que Elias fez? Correu para o deserto, se escondeu numa caverna. Então veio um anjo, apareceu, né? Deus falou com ele, deu comida, né? E ele comeu e voltou a dormir. Que é essa coisa do querer dormir, não se alimentar direito, né? Então Elias era um homem de Deus, tinha acabado de ser muito usado e ele estava ali pedindo a morte. Então, né, Deus falou com ele novamente e daí o versículo fala, né, ele voltou pelo seu caminho. Então, ele teve que fazer a trajetória inversa, ele teve que voltar de onde caiu. Então, por vezes, a gente vai ter que fazer esse processo, né, de olhar esse caminho para trás, onde eu caí, o que aconteceu, deixa eu conversar comigo, o que está acontecendo com os meus sentimentos, com as minhas emoções, será que eu estou me isolando mesmo? Será que eu estou negligenciando as minhas necessidades básicas? Será que eu estou pedindo ajuda para alguém? Às vezes uma compra, talvez você não quer, né, ou não tem condições de procurar uma ajuda profissional, procura uma liderança espiritual, procura uma amiga, alguém que possa conversar, porque precisa pôr para fora isso que está sentindo, porque às vezes só o falar eu consigo verbalizar aquilo que está tudo aqui dentro e eu me ouvindo eu consigo chegar a alguma solução, sabe? Ou eu consigo organizar os meus pensamentos. Quando a gente está limpando a casa, né? A gente vai limpando, vai organizando as coisas, fica até mais fácil de achar as coisas, fica mais bonito. Assim é os pensamentos. Tem que pôr para fora, eu tenho que organizar os pensamentos para visualizar melhor as circunstâncias. Bacana. Então, se você está passando por uma situação que você acredita ser uma depressão, uma ansiedade, uma crise de pânico, né? Já olhe para dentro de si e veja se você está pecando em alguma dessas áreas básicas, né, do dia a dia. Atividade física é muito importante, não é somente por estética, mas é pelo bem-estar, pela qualidade de vida, alimentação. Hoje em dia, eu não sei se tu quer falar um pouquinho disso também, eu tenho notado e tem se falado muito também que as pessoas elas têm buscado o alimento como uma fuga também, né? Às vezes passando por uma batalha, um deserto ali na área emocional, acaba buscando no alimento um prazer, né? E nessa compulsão alimentar acaba trazendo muitos malefícios para sua vida, né? Sim. É que o alimento ele vai te trazer um prazer imediato e de fato no organismo ali ele vai trazer essa sensação de satisfação, né? Então ele vai ter um resultado na hora de prazer, de alegria.
Só que a gente chama, né, é um enfrentamento disfuncional, não é adequado. E tem a compulsão por alimento e também tem a compulsão por compra, né? As pessoas que tá ali né, deitou na cama e começa a comprar, né? Entra em todos os sites aí online, começa a comprar, ou enche o carrinho, né? De coisas para comprar. Então, ou compulsão, sei lá, né? Por outra coisa, até pornografia, às vezes, né? Por quê? Porque quer um retorno imediato, quer algo na hora para poder sentir satisfação, prazer. E a questão da alimentação também tem assim uma memória emocional, né? Porque quais momentos normalmente felizes? Normalmente tem comida, aniversário, festa de fim de ano, de Natal, momentos assim em família ou né, de confraternização, normalmente são momentos alegres, sempre tem comida. Então, às vezes, até tem uma associação disfuncional aí, eu associando a felicidade com comida. Então, e aí, né, é uma autoanálise que cada um tem que fazer. O que será que tu tá procurando alimentação? Porque tu associou com a felicidade, ou quem sabe é para poder ter esse prazer momentâneo, né? E daí a gente volta, né? Tá, tu tem algum quadro patológico mesmo, ou quem sabe aí é um enfrentamento inadequado que tu já tá em padrão. Tá ruim, tá triste, tá o tempo ocioso, então vou comer. Então a gente tem que pensar assim, né, nessa questão da saúde emocional. Tem as questões patológicas? Tem, mas nem tudo é patológico. Tem questão é que é um comportamento nosso inadequado frente às frustrações. Eu não sei lidar com as minhas emoções, eu não sei lidar com esse sentimento, eu não sei lidar com as frustrações do dia a dia. Em vez de eu enfrentar de uma forma mais assertiva, eu enfrento de uma forma inadequada, comendo, comprando, brigando, me isolando, indo pro quarto chorar. Então a gente também nessa questão de saúde emocional, a gente pode pensar também em desenvolvimento de habilidades. Às vezes eu não tô bem, não tô sabendo lidar com as questões do dia a dia, entrei aí na vida adulta, não tô sabendo lidar com toda essa pressão, quem sabe habilidades aí que tu não conseguiu desenvolver ainda e que dentro de uma terapia ou entre amigos tu pode buscar desenvolver assim, eu não tenho resultado, eu postergo tudo. Será que é uma patologia ou falta aí constância, falta compromisso, falta responsabilidade? Porque a gente vem aí de uma geração que tá ganhando muita coisa, né? Que tá muito fácil, que não, às vezes não passa tanta necessidade porque tem ali paz ou tem alguém que sempre tá por trás dando esse apoio. Então tá te dificultando em desenvolver certas habilidades que tá te trazendo um desequilíbrio emocional. Então, cuidado, né? Cuida pra não achar que tudo é uma patologia. Às vezes é falta de habilidades mesmo, né? Verdade. Legal, Zé. E tu comentaste sobre autoanálise, né? Então, como a pessoa que de repente está nos assistindo hoje, que esse episódio chegou até ela e Deus tem falado com ela, como ela pode fazer essa autoanálise? Tá, então vamos lá. Eu vou aproveitar então para explicar um pouquinho bem rapidamente, né, como funciona a terapia cognitivo-comportamental e a partir dessa explicação a pessoa pode entender aí como ela pode fazer essa autoanálise, essa autoavaliação. Na terapia cognitivo-comportamental, né, que é a abordagem que eu trabalho dentro da psicologia, a gente entende que a partir das nossas experiências, a partir da nossa vida, né, da nossa construção aí de indivíduo, a gente vai criando entendimento sobre nós, quem nós somos. E a gente chama esse entendimento de mundo, do outro, de quem eu sou, de crença. Não uma crença no sentido espiritual, mas né, uma crença no sentido no que eu acredito, né? De como eu vejo. Na minha verdade. Na minha verdade, isso. Então, essa crença, vamos supor que é os meus óculos. E tudo que acontece na minha vida passa pelo filtro da minha crença, né? Eu enxergo o mundo a partir dessa lente, que é essa crença. Então, vamos supor que algumas coisas na minha vida foi acontecendo onde eu me senti menos, onde eu me senti burra, onde eu me senti inadequada. Eu não parecia que eu estava deslocada desse espaço. Onde eu me senti abandonada. Talvez teve experiências aí, né, onde você se sentiu abandonada pela esposa,
pelo esposo, pelos pais, né? Às vezes é uma questão de separação, ou os pais trabalhavam muito, se sentiu abandonado. E tu vai crescendo com essa crença, vão me abandonar? Ou eu não sou bom, eu não sou inteligente o suficiente, ou, né, esses pensamentos assim, o mundo é mal, vai acontecer uma coisa ruim, o tempo todo vai acontecer algo ruim. Então, é uma crença, isso a gente chama de crença limitante. Então, quando acontece uma situação, né, a gente sempre pensa assim, ó, vai pensando aí na tua autoavaliação, uma situação que tá te desequilibrando emocionalmente, tá? Quando a gente passa por uma situação, a gente pensa que é aquela situação que nos deixou mal. Mas não é a situação, é a minha crença, é o que eu pensei sobre isso. Então tá, aconteceu lá onde uma pessoa veio falar comigo um determinado assunto e eu não gostei daquilo. Não é essa situação que me causou mal, é o que eu pensei dessa situação, porque passou pelo filtro da minha crença. Aí ela falou isso porque ela já não gosta mais de mim, ela vai me abandonar. Ou ela falou isso porque ela acha que eu não sou boa o suficiente e que eu sou burra. Sabe? A nossa imaginação vai longe. Então a gente pensa uma coisa. Então aconteceu algo, passou pelo filtro da minha crença. E eu pensei algo, que é o nosso pensamento automático. Então eu pensei, não vai dar certo, vai dar mal, vou ser abandonada, vou ser traída, meu negócio não vai dar certo, nem vou tentar. Daí já gera um sentimento. Eu pensei, daí gerou um sentimento, fiquei triste, fiquei magoada, fiquei irritada, ou fiquei desanimada, aconteceu algum sentimento. Mas esse sentimento só foi gerado, não foi por causa da situação, foi por causa do que eu pensei em relação à situação. É diferente. Então eu fiquei triste, fiquei magoada, né? Aconteceu algum sentimento, despertou algum sentimento. Qual é o teu comportamento em relação a esse sentimento? Aí que é o grande ponto. O que eu faço em relação a esse sentimento? Eu posso ter um comportamento de fugir, de chorar, de me isolar, de me esconder, de ir pro quarto e ficar triste, de brigar, de responder. Ou eu posso, peraí, o que eu pensei e isso que eu tô sentindo é real? Isso que tu disse pra mim e eu fiquei triste, será que eu não entendi errado? Será que eu não entendi equivocado? Então, como é que tu vai fazer essa autoanálise, essa autoavaliação? Aquilo que te desequilibrou emocionalmente, aquilo que tu ficou irritado, ficou bravo, porque tal pessoa falou aquilo. Será que ela falou aquilo porque ela achou mesmo que tu, né, é burro, que tu não sabe de nada, que sei lá? Ou é tu que levou esse lado porque tu tem essa crença? Então tu já levou a conversa para esse nível. Vamos supor dentro do casamento, né? Às vezes a esposa falou assim, tu não esquece de comprar o pão. Mas tu acha que eu sou burro? Tu acabou de falar 10 vezes e... Sabe, calma, ela só falou, por que veio toda essa irritabilidade? Porque tu pensou que ela falou isso porque tava querendo te cutucar, enfim, pensa aí no teu exemplo, tá? Aquilo que a gente interpreta não é uma verdade absoluta. Isso diz sobre as nossas experiências que nos conduzem a um padrão de interpretação. Então, provavelmente uma pessoa que tem muito medo de abrir o seu negócio, de iniciar o seu negócio, ela sempre vai ter esse padrão de medo. Não, vai que não vai dar certo. Não, será que acho que não? Será que não vou iniciar um relacionamento porque vai que me trai, vai que não dá certo. Não vou abrir uma empresa. Então, assim, observe o teu padrão de comportamento, observe o teu padrão de sentimento. Tu normalmente fica irritado, brava com as pessoas, tu não tem muitos amigos porque normalmente tu briga com esses amigos, tá sempre discutindo com o teu esposo, com a tua esposa, com os teus filhos. Por quê? Porque eles tal coisa. Será que eles tal coisa mesmo? Ou será que é tu? É um padrão teu de estar sempre irritado, de estar sempre reativo? Então, primeiro, faz essa avaliação. Segundo, pensa, como eu posso pensar diferente? Ou como eu posso agir diferente? Isso já são pontos que vai te levar a ter melhores relacionamentos,
que vai ter aí uma sabedoria social de conduzir melhor as situações, vai diminuir as brigas em casa, vai diminuir a tua reatividade, essas explosões, né? Então aí é uma forma de contribuir aí no dia a dia. Bacana, então, tem aqui uma baita dica, né, uma baita sugestão para você que de repente tem passado por situações que te incomodam, né, seja em qualquer área da sua vida. Então quer dizer que quando, vou dar um exemplo, eu tá passando por uma conversa, uma discussão sobre algum assunto e aquilo que a pessoa falou me incomodou muito, então quando me incomoda quer dizer mais sobre mim do que aquela pessoa. Isso, porque às vezes bateu com alguma crença tua, bateu com alguma dor tua, né? Se alguém falar assim, Vou dar um exemplo tá? Que esse é no meu dia a dia, já vou aproveitar aqui e fazer uma consulta, tá? Tipo assim, uma coisa que me pega, poucas coisas me pegam, assim, de eu me incomodar, né? Porém, quando a pessoa tem uma desconfiança na minha palavra, assim, na minha honestidade, né? Porque eu tento buscar fazer tudo corretamente, tudo certinho, né? Sem dever nada para ninguém, não em financeiro, mas na palavra, no combinado, né? Até porque eu tenho um temperamento que é colérico, né? Então, a gente talvez pode até falar um pouquinho sobre isso. Então, quando alguém desconfia do que eu falei ou do que eu fiz, isso me pega bastante. Isso tem a ver com alguma crença ou tem mistura com o temperamento? Diz no temperamento também, mas pensando na crença, em algum momento para ti isso significa algo muito grande que é inadmissível, que tu não é flexível quanto a isso e tu leva a interpretar dessa forma. Porque assim, a pessoa tem a vida dela, ela tem direito de querer perguntar para poder entender melhor. Mas a tua interpretação é que, não confio na minha palavra, né? Por exemplo, tá, mas e quantas sessões? 10? Ah, mas em 10 sessões vou conseguir? Eu tô pensando ali, cara, mas eu já tentei tanta coisa, eu já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz tratamento e eu não consegui solucionar. Eu tô ali pensando com as minhas crenças, mas tu não tá dentro da minha cabeça. Então tu pensou com a tua cabeça, tá desconfiando de mim. E já vem essa raiva. Então, onde é que a gente pode caminhar, né, nesse caso? Bom, é o dinheiro da pessoa, é o tempo da pessoa, ela tá querendo entender como funciona. Foi tu que levou para esse lado de não estar confiando na minha palavra, né? Então já vem esse sentimento, tá falando que eu tô mentindo, né? Esse sentimento que vem. Mas não é todas as pessoas do universo que teriam a mesma interpretação que tu. Então, por isso que a gente sempre tem que perceber que, bom, é verdade, a minha interpretação diz de mim. Porque talvez outra pessoa, né, ia continuar conduzindo a conversa, só explicando como funciona, sem ter ficado irritado com essa objeção, com essa indagação da outra pessoa. Então, como é que a gente, né, tu vai olhar pro teu passado e olhar e pensar, será que talvez em algum momento tu sofreu algum trauma, né, onde tu foi exposto ou duvidaram, né, da tua honestidade e isso ali te deu um hiperfoco. E hoje em dia, né, todas as situações tu tá ali observando, né, com esse foco se a pessoa tá validando ou não a tua honestidade. Então tem a questão do hiperfoco, né, onde a gente sempre tá, por exemplo, uma pessoa que se acha gordinha ou tem esse trauma, tá sempre, né, assim, porque em todo momento acha que alguém pode estar olhando. Daí tu olhou ali, olhou pra blusa, olhou pro casaco, olhou pra minha barriga. Sabe, é hiperfoco, a gente que interpreta, a gente que leva para aquele lado. Então tem grande chance de toda a questão, assim, a fala, o pronunciamento de outra pessoa que nos gera um sentimento mais forte, tem grande chance de a gente estar olhando por essa crença. Sim, e pode ser que ela talvez duvidou mesmo, tá, mas será? Eu não tô acreditando. Mas e daí? Qual é o problema?
né, dela não tá acreditando. Só que por que te pegou tanto? Porque daí diz de ti mesmo, né, ali das suas questões. Então, às vezes sim, às vezes fecha, às vezes o outro lado até é isso mesmo que tu interpretou, mas por que te pegou tão forte, né? Porque diz de nós, talvez olharam pra minha barriga mesmo e, ai, olha, tá gordinho um pouco. Tá, talvez pra alguém vai ser muito sofredor se for uma dor da pessoa. E se for pra outra, ai, guria, pior que tô mesmo, ai, tem que emagrecer. E segue a vida, sabe? Porque não é uma dor da pessoa, vamos supor. Então, segue o baile. E outra coisa também bem importante, a gente falou sobre a autoanálise, né, a autoavaliação, mas outra coisa que você que está assistindo pode fazer também é procurar teu médico e pedir exames normais, aqueles exames laboratoriais mesmo, né, de vitamina C, vitamina B, vitamina D, vitamina B12, que é fundamental, tireoide. Esses exames assim impactam muito ali no nosso ânimo, na nossa disposição. Às vezes a pessoa fala assim, tô com compulsão alimentar, mas às vezes tem alguma questão ali fisiológica, né, que tá provocando isso em ti. Tô com um desânimo, tô com muito sono, tô com insônia. Então esses exames vão mostrar coisas que estão faltando aí no teu organismo e que tá te trazendo prejuízos emocionais também. Então, às vezes, uma solução bem simples é reposição de vitamina, reposição hormonal, e que um simples exame laboratorial já vai te ajudar bastante. Amém. Baita dica. E para você que de repente se encontra numa situação bem delicada da sua vida, aproveitando já então esse tema de Setembro Amarelo, né? De repente você está passando por uma adversidade na sua vida, uma grande batalha que talvez você não vê solução e esse deserto tem te trazido muito desânimo, muita aflição. O primeiro passo é pedir ajuda, né, Zé? Porque muitas vezes a pessoa acaba sofrendo isolada, como tu comentou, que é uma característica da depressão, né? Acaba de repente pelo círculo de amizade ela não vê alguém ali que possa ajudar, né? Até tem um ditado que fala, né? Me diga com quem tu andas que te direi quem tu és, né? Então o círculo de amizade também influencia muito na vida da pessoa, né? Então aproveitando, Zé, toda essa questão e para a pessoa que está nos assistindo hoje, de repente está passando por uma batalha na sua vida emocional, qual dica tu poderia dar, uma sugestão que com tudo isso que tu viveu, com tudo isso que tu estudou, para essa pessoa sobre a saúde emocional dela? Eu sei que é difícil, eu sei que é uma frase, eu sei que é um conselho, mas presta atenção e escuta com muito carinho. Tem uma frase que eu gosto muito, que acho que é de Wayne Ford, que ele fala assim: se você pensa que consegue, ou se você pensa que não consegue, ambos os pensamentos estão certos. Porque aquilo que eu penso não é força de atração, tá? Mas é que aquilo que eu penso, eu me comporto conforme aquilo que eu penso. Então a minha pergunta é: o que tu pensa sobre ti e o que tu pensa sobre o teu futuro? Porque se tu pensa que tu não vai dar certo, se tu pensa que tu não vai conseguir, se tu pensa que tu não é capaz, que tu não é bom o suficiente, que nada dá certo na tua vida, teu pensamento tá certo. Porque tu vai se conduzir, tu vai se comportar conforme esse pensamento. Então, o meu convite hoje é tu analisar a tua mente, os teus pensamentos, né? Que nem Paulo escreveu aos Romanos, né? Irmãos, se transformai pela renovação da tua mente, né? Paulo faz esse convite, porque ele sabia que a mentalidade tinha que mudar. Eu vim de uma, né? Trouxe ali alguns testemunhos, um pouquinho da minha história de vida, mas eu não trouxe nem um décimo, né? Então eu fui uma pessoa assim que já passou necessidade na infância, né? Já passou fome. Minha mãe terminou o ensino fundamental e médio depois dos 40 anos.
Então, quando eu trouxe que eu nunca pensei que eu faria uma graduação, foi por causa que vinha da minha história de vida. Eu nunca pensei, não era uma realidade, entende? Então, qual é a tua realidade da tua história, da tua infância, que tu traz como mentalidade, mas que hoje não faz mais sentido pensar assim? Mas tu continua pensando, teus pais se separaram, teus pais brigavam, tinha muita briga, muita contenda, muita luta dentro de casa, era uma comunicação agressiva. Quem tu é hoje? Uma comunicação agressiva, você tem vontade de separar toda hora, então tu repete alguns comportamentos, né, às vezes lá da infância. Nunca talvez tiveram condições financeiras favoráveis, né, não tinha talvez aí, né, um dinheiro para poder fazer as coisas, e hoje tem uma mentalidade de escassez, né? Eu brinco que, eu sempre conto assim, que a única coisa que eu e meu esposo brigava era no mercado, porque enquanto que eu comprava o leite condensado mais barato, amaciante mais barato, ele ia lá, trocava e pegava, né, leite moça, pegava Downy, ele pegava tudo os mais caros e falava, não, é muito caro. Ele dizia, não, chega, mas a gente tem dinheiro, né? Não é isso que vai nos empobrecer. Então, qual é a tua mentalidade sobre a tua realidade hoje? Porque talvez tu tá tendo uma mentalidade do teu passado que não faz mais sentido. E essa tua mentalidade é que tá te conduzindo para um futuro que tu nem almeja. Então, primeiro, faça um plano de futuro. Qual é o teu plano pro teu futuro? Tu tem? Então faça um plano. Segundo, a tua mentalidade, as tuas ações diárias te conduzem para esse futuro almejado? Se não conduzem, troca de caminho, troca de amizades, que nem o Will falou. Para de andar com pessoas que só reclamam. E se tu é essa pessoa que só reclama, para de só reclamar. Então, mudança de mentalidade para viver o novo. A minha realidade, quem me conheceu quando criança, nunca pensou que eu ia ser quem eu sou hoje, né? Ou tá vivendo o que eu tô vivendo hoje. Mas Deus vinha com a provisão. Então, por mais que nós, com os nossos olhos carnais, não vejam mais esperança, saiba que Deus já tem a provisão. Então, faça você a sua parte, entrega, né, tudo na mão de Deus, confia, porque Ele vai vir com a provisão e tu vem com a ação, faça aquilo que tá possível, né, nas tuas mãos. Isso aí, pessoal, um baita tema, um baita episódio que eu tenho certeza que agregou muito na sua vida como agregou na minha. Eu sei que a gente teria horas aqui para falar sobre o assunto. Até aproveitando, eu vou deixar aqui a rede social da Zeloá. Você que está passando pelo momento de dificuldade na sua vida, na sua vida emocional, também pode entrar em contato com a Z. Ela vai estar disponibilizando também a questão de atendimento, né, profissional. Então, vou deixar a rede social dela e você entra em contato para falar com ela, porque Deus ele não quer te ver mais assim, né? Deus ele tem uma vida abundante para você. Deus ele não quer só encher tua vida, mas ele quer transbordar através da tua vida. E do jeito que você tá nesse deserto, Deus ele não quer que você continue nele. Então você precisa fazer sua parte e muitas vezes Deus ele quer que você procure ajuda de um próximo, até para o teu testemunho ficar mais bacana, mais abundante. Zé, quero te agradecer aqui pelo nosso bate-papo, né? Antes de finalizar, eu quero te deixar aqui um mimo que a gente tem. Quero que tu abra aí, vê se tu vai gostar. A gente tem um mimo em parceria com a Viva Estúdio Criativo, né? Então, para você que tem empresa, você que quer presentear um amigo, um funcionário, enfim, entra em contato com eles pelo QR Code. Eles têm muito material personalizado para você poder presentear alguém que você ama bastante. Olha, na fé! Na Fé Podcast atrás tem um versículo que eu levo como tema da minha vida, né? Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Colossenses 3:23. Amém. Agora tu pode deixar lá para te tomar o teu café, o teu chazinho, enquanto tu atende essa pessoa que nos assistiu.
E aproveito, né? Obrigada, muito obrigada. Vou usar com muito carinho, eu amo café, né? Então vai estar nos meus dias aí. Também me coloco à disposição, né? Você que está assistindo, talvez se identificou ou percebeu algo e quer conversar, me procura, me chama lá no Insta, fala, olha, já assisti lá no podcast, queria conversar, eu te aguardo com muito carinho, né? Pode chamar que eu vou estar ali pra gente ter um momento de conversa. Legal, com certeza a Zê vai ter a capacidade de estar te auxiliando e te posicionando até também para essa questão profissional, para que área você deve buscar, qual ajuda, qual profissional, né? E com certeza Deus ele vai te curar, te libertar, para que você também possa curar e libertar outras pessoas. Zé, muito obrigado pela tua companhia, pelo teu tempo. Já fica aqui um convite para um próximo episódio, onde que a gente vai falar especificamente sobre temperamentos, né? Que é um assunto que eu gosto bastante, eu sei que tu gosta também, e que agora que a gente tem visto um movimento na internet, porém ainda não é algo tão conhecido. Verdade. Né? Já está aceito o convite. Então, muito obrigado, que Deus continue te abençoando na tua caminhada, não só na tua vida profissional, mas na tua vida pessoal também, no teu ministério, no teu casamento com a tua família, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia. E se você não compartilhou ainda, compartilha, porque foi um tema muito bacana que agregou muito nas nossas vidas. Compartilha no grupo da tua família ou naquela pessoa, num colega, num amigo que você sabe que está passando por algo que a gente falou aqui, que com certeza Deus vai estar te usando como ferramenta nas mãos dele. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Você me vê no próximo episódio. Até mais!